Fala pessoal, Fabiano Caprio, nós estamos aqui com o presidente da CT, Fifi. Ele vai explicar pra gente qual é a motivação da rotatória ser desse tamanho, né? Os problemas que a gente passou para ele de estacionamento, de velocidade, enfim. Ele vai explicar pra gente o porquê que a rotatória é desse tamanho, porquê que foi esse equipamento, qual que foi a melhor escolha, foi a rotatória. Enfim, Fifi, obrigado pelo esclarecimento. Fala um pouquinho aí pra gente o que motivou, o que aconteceu, por que é desse tamanho. Depois a gente vai mostrar a imagem aí do tamanho da rotatória e da situação. Tá bom. Fala, Fabiano. O Fabiano me abordou solicitando uma explicação por causa do tamanho da rotatória. Eu expliquei a ele o seguinte: a rotatória tem como objetivo a redução de velocidade. Então os veículos têm que chegar no cruzamento reduzindo velocidade. Para que você mantenha isso, essa esquina é uma esquina totalmente fora de uma simetria geométrica. Ela é muito larga, ela é muito grande, por isso o tamanho da rotatória é tão grande. E se você observar, cada faixa de rolamento ela só permite a chegada de um veículo, não permite mais de um. Só no sentido do Nilo Peçanha, Morro do Marapé, aqui atrás da União Imperial, ela é mais larga, porque o geométrico das casas também permite que ele seja um pouco mais largo. Então o objetivo da rotatória é reduzir acidentes, diminuir a velocidade dos veículos. O Fabiano ainda me falou que tem veículos que estão passando por cima da rotatória. Infelizmente existe isso em alguns momentos por falta total de educação. A gente vai procurar de alguma forma fazer uma diligência no local para ver qual o momento que isso acontece mais, para deixar uma orientação na rotatória. Uma pergunta frequente de rotatória: qual é quem tem a preferência? Quem está na direita ou quem está na esquerda? Isso é constante, essa pergunta. A preferência de quem chega. Por exemplo, se eu chego num sentido e o Fabiano chega no outro, eu passo, não quem está atrás de mim que passa ele que chegou logo depois de mim. Então a rotatória é um formato de segurança sem exigir que o cidadão pare no cruzamento. Por que rotatória? Porque esse cruzamento tem menos de 600 veículos passando por hora. Se ele tivesse um volume de veículos maior de 600, ele seria um semáforo, não seria uma rotatória. E pelo Código de Trânsito, a largura desse geométrico aqui, em alguns locais, ela não permite uma lombada. Então, o único formato para garantir segurança é a rotatória. Agora uma pergunta aqui, estou aqui com o Marinho também, né, que acompanha a gente, que briga com a gente aí pelo Marapé. Por que não lombada? E por que não a tartaruga? Vamos lá. A lombada, na própria linha do PCE, você tem uma largura completamente diferente das outras vias. Ela é muito larga, então você não pode colocar lombada. Se você não pode colocar nenhuma das vias do cruzamento, você já prejudica todas as outras. Não adianta colocar só nas outras, tem que colocar nas 4 vias de cruzamento. Então por isso não deu para colocar lombada, e por isso está feito a rotatória. Uma outra coisa que o Fabiano me questionou é a questão do estacionamento. Se a gente observar nas vias, a faixa de retenção, que é a faixa amarela, elas estão parando justamente nas guias rebaixadas das residências. Elas não estão longas, elas estão no tamanho... No limite. E por que existem essas faixas? Se você parar um carro junto à esquina e você tem a rotatória, não vai passar o veículo. O outro veículo que está circulando ele não passa, porque não tem largura para ele. Então você tem que impedir o estacionamento para poder garantir a fluidez dos veículos que estão em movimento. E a tartaruga? A tartaruga ela não teria função aqui, porque a tartaruga, infelizmente, as pessoas acabam não respeitando. Por exemplo, esse zebrado todo que tem aqui, ali a gente visualiza um zebrado amarelo em formato de triângulo, ali não pode passar o veículo em cima. A rotatória não pode passar o veículo em cima. Se o veículo passar e um operador da CT estiver próximo e aplicar uma multa, é uma multa gravíssima. E o valor dessa multa é muito alto. Então, questão de segurança, por questão de preservação do bolso, eu oriento que as pessoas não utilizem os locais que estão sinalizados. E uma observação que você fez da rotatória também, a rotatória facilita também a passagem de ônibus e caminhão para poder se eventualmente manobrar, se precisar avançar para fazer a curva, para fazer a manobra, fazer alguma passagem aqui, também não bloqueia, né? Também... Ela não tem um impedimento físico total. E ao mesmo tempo a gente procura colocar as rotatórias onde você não tem um grande fluxo de ônibus. Às vezes quando você tem fluxo de ônibus muito grande, são ônibus menores, são micro-ônibus. Então é observar, não é o tamanho da rotatória que define o que está sendo instalado, é a faixa de rolamento que define a possibilidade de um veículo por faixa para que você não tenha mais problema no cruzamento. Tá bom. Quer falar, Maria? Ô, Fifi, deixa eu só falar um pouquinho sobre a rotatória.
fazer algumas perguntas. Lógico. O Fabiano já fez várias que eu queria fazer, né? Mas assim, você está falando da movimentação, por isso que não tem semáforo, né? Mas se você tiver uma análise... Isso. Se tu tiver uma análise 6 horas da tarde, entre 6 horas e 8 horas da noite, e 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, o fluxo de carro, eu acho que até passa nessa sua ideia aí de 600 carros por hora, né? A análise que vocês fazem, não sei se é nesse horário de pico, né? E assim, como nós sabemos que todas as ruas que saem do canal para cá são preferencial, é onde tem esses grandes números de acidentes aqui, né? Que a pessoa que vem da Nilo Peçanha acha que é preferencial e quem vem do canal, que é a preferencial, entra onde tem os acidentes. Se nós colocarmos um semáforo de atenção, tanto ali vindo do canal aqui, não seria mais fácil de nós tirar essa rotatória e pôr uma lombada ou ter esse semáforo de atenção? Deixa eu te falar. Veja só, pessoal, antes do Fifi falar, a gente tem uma situação aqui que é muito complicada, que a rotatória trouxe alguns transtornos para os moradores, no sentido de estacionamento, no sentido de fluxo, que a galera não respeita. Então, eu estou aqui com o Marinho, a gente está tentando buscar uma solução junto com o Fifi, que é o presidente da CT, o responsável pelo trânsito na cidade, para a gente ver o que a gente consegue para melhorar e minimizar o transtorno, porque assim, já fizeram várias brincadeiras aqui, o pessoal joga bola, então assim, a ideia é dar segurança, né, e minimizar o transtorno para todo mundo. Não dá para agradar a todos, mas a gente está tentando buscar uma saída em conjunto para ver o que a gente consegue, né, resolver. Vamos lá, Fifi. Deixa eu te falar. Toda intervenção da CT, quando ela é feita, tem um projeto, tem um estudo, tem uma contagem. Eu estava falando para o Fabiano, nós começamos com um levantamento agora no bairro do Marapé, a gente vai fazer em todos os bairros da cidade, fazendo esse preâmbulo para vocês entenderem, quando a gente faz alguma sinalização, como é que chega nela. E nesse momento a gente está comprando câmeras para colocar em cruzamentos, para deixar instalada no braço do poste, para fazer contagem uma semana direta. Então os principais cruzamentos do bairro do Marapé, que vai começar pelo Marapé, coincidentemente, mas vai começar por aqui, a primeira câmera já chegou, a gente vai começar o teste agora para ver se isso nos dá a informação que a gente precisa. Se nos der, a gente vai comprar uma outra quantidade de câmeras que a gente vai começar a espalhar pela cidade. Então, supor, esse cruzamento que a gente está questionando se são 600, é mais de 600 ou menos, a gente deixa uma semana a câmera aqui e ao final de uma semana a gente pega os dados dessa câmera e a gente sabe exatamente se foi 600, foi... Quantos foram? Já não tem discussão, porque a gente tem filmado. Certo. Com isso, a gente tem até mais tranquilidade nas sinalizações. O nosso pessoal, quando teve aqui, por que foi colocada essa rotatória? Foi uma solicitação da própria comunidade. Eu não sei te dizer a princípio de quem, mas foi uma solicitação da comunidade. Porque estavam havendo acidentes aqui nesse cruzamento. Então, quando eles optam pela rotatória, porque eles estudaram todas as outras possibilidades. Para nós é muito mais barato fazer lombada, mas muito mais barato, infinitamente mais barato. E uma rotatória desse tamanho, então, ela é muito mais cara do que as outras que são menores. Se chegou nessa definição é porque a única alternativa era essa. Mas em cima do que vocês estão passando, a CT não tem cumplicidade nenhuma com erro. Eu vou levar essa demanda de vocês, pedir para que as pessoas vejam novamente. A gente pode combinar de vocês irem na CT para a gente conversar, não tem problema algum. E aí fica uma explicação definitiva, não que, olha, nós erramos, se tiver errado não tem problema algum de rever. Sim, sim. Então, o que a gente quer é deixar a melhor condição de segurança, com tranquilidade para vocês e que a gente depois não seja cobrado por uma intervenção que a gente fez e que ela não garantiu o principal objetivo dela, que é a segurança do local. Tá bom? Obrigado, Beleza, obrigado É Marinho pelo bate-papo, obrigado Fifi aí, tá bom abraço. pessoal, vamos ficando por aqui, a explicação é essa por enquanto.